Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como o Tiaguinho já falou, hoje nós estamos fechando a última série de uma série de pregações de 8 mini pregações que a gente é inspirado no tema do livro do Tony Merido, que chama Ame a Sua Igreja. E ao longo dos últimos domingos nós temos aprendido diversas marcas que revelam o papel e a importância da igreja. Aqui na Comunidade Horizonte, nós priorizamos geralmente pregações expositivas, em séries que geralmente seguem a ordem do próprio texto bíblico, porém, para o início do ano, tivemos essa curta série temática com o intuito de nós alinharmos o coração da igreja com o propósito e o papel que Deus tem para ela, seja no âmbito universal, do chamado da igreja universal, mas também para a importância da igreja local, da Comunidade Horizonte e o nosso papel aqui como membros da CH. E, como eu disse, essa série é inspirada no livro do Tony Merida, e o tema que me foi confiado para hoje, para fechar essa série de pregações, tem como verbo comissionar. Agora foi, ótimo. Então, e aqui a gente já tem uma primeira pergunta. Vocês sabem quantas vezes na Bíblia tem a palavra comissionar? Isso mesmo, 0 vezes. Então, desde já, obrigado aqui pelo Conselho de Presbíteros, que me confiou não só fechar a série, mas com uma palavra cujo tema central não está escrito na Bíblia. Brincadeira, gente, isso aqui. Apesar do verbo comissionar, pelo menos na sua primeira conjugação verbal, não é mencionado na Bíblia, em português, a sua variação e outros tempos verbais, e sobretudo o seu significado está impregnado no texto da Bíblia, em diversas passagens. E hoje, o texto que nós vamos aprofundar será Mateus 28, dos versículos 18 a 20, já conhecido talvez para a maioria de vocês como o intitulado A Grande Comissão. Mas antes da gente chegar nesse texto propriamente dito, eu gostaria somente de expor a linha que nós vamos seguir da pregação, para todo mundo conseguir se situar bem à medida que a gente for avançando na série. Então, primeiro nós vamos gastar algum tempo no significado semântico da palavra comissionar e como essas variações e sinônimos dessa palavra são mencionadas diversas vezes na Bíblia. Depois nós vamos seguir para o texto de referência, que é esse texto de Mateus, e entender sobre quem que ordenou essa tal de grande comissão, com qual fundamento, para quem ela foi direcionada, ou para quem é esse chamado, e como isso se aplica para nós individualmente, como cristãos. Depois a gente vai ver ainda um modelo bíblico dessa grande comissão na prática, que é a igreja de Antioquia. Nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 13. E por fim, a gente vai fechar com um maior exemplo aqui dessa grande comissão em prática e um convite para reflexão individual e coletiva de toda a igreja. Então vamos lá. Comissionar, né, não tem outro lugar melhor do que o Google para a gente começar a pesquisar o significado de alguma coisa, significa incumbir alguém de alguma tarefa ou missão. Ele envolve a ideia de transferir ou delegar para alguém um poder ou uma responsabilidade. E a gente tem muito servidor público aqui no Brasil, e a gente sabe que no funcionalismo público é muito comum a existência de cargos comissionados, né? A gente chama de cargos de livre nomeação, e comumente a gente fala que é cargo de confiança. E como é que funcionam esses cargos? Para essa nomeação, não é necessário fazer concurso público, não é necessário fazer uma prova, basta uma autoridade responsável poder livremente nomear essa pessoa para esse chamado com base na confiança. E vamos passar então um pouquinho para a compreensão desse significado na Bíblia. A gente pode ver isso, por exemplo, a palavra comissionar, mas no caso conjugada no pretérito perfeito do indicativo, em Números 27, 22 a 23. Essa passagem fala: Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Nessa passagem, Moisés, pouco tempo antes de morrer, e antes de chegar na terra prometida, Canaã, obedecendo a Deus, ele comissionou Josué a missão de continuar levando o povo israelita até a terra prometida. E é interessante que essa palavra que é utilizada aqui em Números 27, grafada aí como comissionou, na sua versão original do hebraico, a expressão eu nem vou tentar falar aqui, mas ela é mencionada pelo menos 494 vezes somente no Antigo Testamento. É essa mesma palavra, ou pelo menos variações dessa palavra, que Deus usou, por exemplo, em Gênesis 2, do versículo 16 ao 17, ele diz:
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Também, em Gênesis 6, 22, a mesma palavra: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ou também, em Salmo 148, 5, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então, a Bíblia é repleta da palavra ordenar e derivados da palavra comissionar, sempre trazendo essa ideia de enviar, decretar, ordenar. E eu acho que com isso a gente consegue chegar no primeiro a definição de um conceito bíblico para essa palavra. A gente pode assim definir: na perspectiva bíblica, comissionar é quando Deus, ou quem Ele autoriza, envia alguém com um propósito claro, delega a responsabilidade e espera a resposta de obediência fiel. Não é apenas um convite para fazer algo, é um chamado com autoridade, direção e compromisso. Então, com essa definição em mente, que a gente acabou de ver, a gente pode chegar aqui no texto de referência, que está escrito no Mateus 28, versículos 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se alguém de vocês estiver com a Bíblia aberta e reparar, você vai ver que ela é acompanhada de um subtítulo chamado A Grande Comissão. E os subtítulos, apesar de não estarem escritos nos textos originários da Bíblia, eles foram incorporados nas nossas Bíblias por volta do século XVI, que tem uma função como se fosse um auxílio editorial para a gente identificar temas e assuntos, determinados assuntos que estão na Bíblia. Mas, sem dúvida, a gente pode afirmar que esse título que foi escrito, A Grande Comissão, para essa passagem, é justamente chamado de A Grande Comissão. A gente vai ver que esse texto ele revela a missão confiada à igreja, com base na autoridade de Jesus, de uma forma pessoal, direta, inclusive para mim e para você que está ouvindo essa mensagem, que ela é uma missão dada com autoridade. Então, vamos focar um pouquinho no texto e a gente vai tentar responder algumas perguntas centrais que essa passagem revela para a gente. Quando a gente lê esse texto, a primeira pergunta que a gente tem que entender e responder é: quem que comissiona? Ou seja, quem que foi que deu esse comando de ir, vão e façam discípulos em todas as nações? E a resposta é clara. No versículo 18, é o Jesus ressurreto que se aproximou dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade. Então, essa missão ela não nasce da cúpula da igreja, não nasce de uma reunião de homens, mas sim do senhorio de Jesus Cristo. É Ele a autoridade que delega esse poder. Então, com isso a gente vem a uma segunda pergunta. Beleza, quem que comissiona? Mas quem Ele comissiona? E essa pergunta especificamente eu vou deixar ela para o final, porque a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nela, mas é a segunda pergunta lógica que vem e a gente vai responder daqui a pouco. E depois dessa pergunta, da segunda, a gente vem para a terceira pergunta: o que Jesus ordena ou comissiona? E essa pergunta o próprio texto bíblico também diz, no versículo 19, quando Jesus ordena que façamos discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a obedecer tudo que Jesus ordenou. E por fim, nós temos que responder uma quarta pergunta: existe alguma garantia real ou prêmio, por que eu vou engajar nessa aventura, nessa loucura dessa missão, que muitas vezes envolve abrir mão das suas origens, engajar em locais hostis, ensinar pessoas de diferentes culturas, etnias, está correndo o risco de ser humilhado e, pela história, até mesmo risco de vida, que a gente viu que isso aconteceu. E, graças a Deus, a resposta vem do próprio Jesus, que no versículo 20, ele diz e garante que estará conosco até o final do tempo. E talvez se essa pergunta, se essa garantia da presença de Jesus não lhe parece uma garantia suficiente, talvez você deveria se perguntar se você realmente confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu me recordo bem que antes da minha conversão, minha visão do céu ou da eternidade era como se fosse um lugar sem dor, sem sofrimento, que eu estaria com meus amigos e familiares queridos. E só isso. E
Apesar de nessa crença ter de fato alguns pontos de correspondências com a Bíblia, eu estava totalmente enganado, porque ela excluía a presença e comunhão com Deus dessa equação. Era como se Deus tivesse construído um parque de diversão para eu usar, e eu estaria lá, mas pouco importava se Deus estivesse nesse parque ou não. E em Êxodo 33:15, Moisés ele ora para Deus dizendo: se não fores conosco, não nos envie. Então, se for para fazer algo sem Deus, não faz sentido nenhum. Salmo 16 diz que na presença de Deus há plenitude e alegria e delícias perpétuas. Então, sem dúvidas, a garantia de Jesus é a melhor e a maior garantia que a gente pode ter, que é a presença do próprio Deus vivo com a gente. Então, a gente vê que Jesus, com a sua autoridade, ordena que façamos discípulos de todas as nações, batizando e ensinando tudo que aprendemos dele, com a garantia de que ele estará conosco nessa missão até o final dos tempos. Então, vamos voltar lá para a segunda pergunta que a gente não respondeu, e essa que talvez gere mais debates, né? Quem que Jesus comissiona? Será que esse é um chamado direcionado apenas para os discípulos que estavam ali presentes, ouvindo Jesus? Esse é um chamado para a igreja, ou ele é para todos os cristãos? Ou seja, vou repetir, é um chamado para os discípulos, para a igreja ou para todos os cristãos? E a resposta para essa pergunta, inspirando aqui nas pregações do Tiaguinho, é o bom e velho sim, sim para todas. Na verdade é que existe algum tipo de debate nessa passagem, mais especificamente quanto à tradução grega do comando vão, da palavra vão, e eu confesso que eu perdi muito tempo nisso, tentando entender e aprofundar, mas no final eu cheguei à conclusão que era muita discussão teórica de uma verdade que talvez não chegava tanto no coração. E aí eu queria passar um pouquinho com vocês para entender por que a resposta é sim para essas três perguntas, ou seja, por que foi um chamado direcionado para os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, por que é um chamado para nós como igreja, e por que é um chamado individual para cada um de vocês aqui, inclusive para mim. Então vamos lá. Primeiro, é claro que o comissionamento inicial que Jesus estava dando era para os 11 apóstolos que estavam lá com ele. Logo depois de Mateus 28, versículo 16, a gente vê que Jesus encontra com os discípulos no monte em Galileia, e é nesse local que ele ordena essa comissão, falando diretamente para eles. Então, foi um chamado para os discípulos. Também, a gente pode ver que foi um chamado para a igreja como um povo de Deus, reforçando a importância da igreja como meio de levar essa salvação. O processo de comissionar não é algo automático e imediato, mas ele envolve o batismo, ensino, discipulado, capacitação, e a gente vai ver um pouquinho mais disso quando a gente estiver aprofundando no exemplo de Antioquia, como todas essas coisas estavam acontecendo lá. E também, além disso, né, meio óbvio, né, pela própria lógica, né, se isso tivesse sido algo somente direcionado para aquele momento, aquela mensagem somente para aqueles discípulos, isso teria se encerrado lá. A gente não estaria aqui 2000 anos depois, a 10.000 quilômetros de distância dessa conversa, repetindo e anunciando essas mesmas coisas. Então, agora a pergunta que fica pessoal, né? Se isso é um chamado para a igreja, para os discípulos, isso é um chamado para você que está ouvindo essa mensagem? Esse é um chamado para todos os cristãos? Para mim e para você? Eu já disse que sim, mas que nem o Emerson falou há 2 domingos atrás, o Pedro repetiu no domingo passado, e agora eu também vou falar, e isso vai ser sempre falado, né? Você não tem que acreditar no que eu estou falando, ou que na pessoa que está aqui falando, você tem que acreditar no que a Bíblia está falando. E a Bíblia é clara em diversas passagens do papel dos cristãos de serem testemunhas de Jesus. A gente vê isso, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, todo cristão carrega esse sacerdócio real, ou seja, para a gente ser filhos de Deus, cidadãos do seu reino, embaixadores de Cristo, nós carregamos essa missão de anunciar as grandezas de Deus e do Evangelho. É isso que diz também em 2 Coríntios 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus.
E no domingo passado a gente viu um pouco disso com Pedro, acerca da importância de estarmos preparados para compartilhar o nosso testemunho e a razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem-se em Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão e esperança que há em vocês. E também, por fim, Jesus também é claro quando ele fala para a gente, para sermos sal e luz no mundo. Nós estamos lendo aqui em Mateus essa passagem. Vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém esconde uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, todas essas passagens são claras, que deixam evidente que todo cristão, como verdadeiro embaixador e pertencente do povo exclusivo de Deus, tem o dever de testemunhar acerca do Evangelho. A gente deve estar preparado para anunciar e apresentar as razões da nossa fé e dessa esperança que temos. Então, voltando, a grande comissão é um chamado sim para todos os cristãos. E foi um chamado para os discípulos que ouviram diretamente de Jesus, é um chamado para a igreja e um chamado para todos os cristãos. Mas a verdade é que a gente tem que ser fiel ao texto. E a gente não pode fechar os olhos para o primeiro ponto mais literal dessa grande comissão, que a gente leu em Mateus 28. Ele é um chamado para ir para as nações e pregar o Evangelho. O texto diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não diz, fiquem e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, ele é o chamado mais literal do texto, envolve ir alcançar nações e povos. E mesmo a grande comissão sendo um chamado direcionado para a igreja, e a igreja é informada por indivíduos, a gente sempre vai chegar na pergunta, beleza, então quem que vai? Quem de nós aqui que iremos, E é que eu digo com muito temor, que por mais que seja tentador para o pregador expor a importância de vivermos um chamado da grande comissão nas nossas vidas cotidianas, a gente não pode fechar os olhos para o sentido mais literal do texto. Ou seja, Deus ordena cristãos para indo, sendo que para tanto, Ele coloca no coração de indivíduos específicos um chamado, o desejo de ir para nações e povos distintos, e também os capacita com dons e meios para conseguir executar esse chamado. É um chamado de dedicar a vida em tempo integral na missão. Deus não só coloca esse desejo no coração, mas Ele usa do espírito, do corpo para desafiar e ordenar esses cristãos para serem espalhados em diversos locais do mundo. Aqui na CH, nós temos 18 missionários de tempo integral. Posso ter errado a conta aqui, mas qualquer coisa me corrige. Mas alguns deles transculturais. Semana passada nós cumprimentamos mais 4 que chegaram aqui para estar com a gente, sejam vindo dos Estados Unidos ou até mesmo brasileiros, e muitos deles abriram mão, inclusive da formação que eles tinham de ensino superior, para engajar nesse chamado, que hoje servem aqui a igreja e a Deus de tempo integral. Então, sim, comissionar, no primeiro momento, envolve essa ordenança de irmos e alcançarmos nações, etnias e povos espalhados pelas cidades do mundo. Mas também, muito se engana quem entende que a comissão só envolve para os missionários de tempo integral, para as pessoas que têm esse chamado de ir e se dedicar em tempo integral. Essa grande comissão, ela é uma missão que todo cristão deve participar ou deveria estar ativamente engajado. Ou ele está indo, ou ele está enviando alguém. Então, a pergunta de hoje, que nós vamos repetir algumas vezes, que todos deveriam estar aqui refletindo todos nós devemos nos perguntar, qual é o meu papel concreto nesta grande comissão? Eu tenho chamado de ir? Eu estou sensível à voz do Espírito de Deus buscando discernimento? Eu estou envolvendo o corpo, a igreja, os líderes para me auxiliar nesse processo? Eu estou engajando hoje o meu tempo, energia e recursos, ainda que eu não esteja indo, mas com pessoas e missionários que foram enviados? Também você deve se perguntar, ou então, se eu não tenho esse chamado para ir, como eu tenho apoiado tais essas pessoas? Que nem a gente disse, todos os cristãos ou estão indo ou estão enviando. Como eu tenho, então,
gastado meu tempo, meus recursos, minha energia apoiando essas pessoas que estão na missão. E para isso, queria deixar apenas algumas formas práticas de como os que enviam podem engajar nessa grande comissão. Então, nós podemos engajar através de oração, seja do cuidado, do engajamento relacional, apoiando, conversando e estando junto com as pessoas, suportando o fardo que elas às vezes carregam, seja na formação, no discipulado, no ensino. Nós precisamos instruir, edificar, que pessoas estejam preparadas para isso, e seja através da generosidade e suporte contínuo, e isso envolve muito mais do que apenas a doação financeira para apoiar essas pessoas, e também a própria hospitalidade e acolhimento dos que chegam. Nós também estamos apoiando aqueles que estão chegando e ficando com nós, e como que nós vamos apoiar essas pessoas que estão abrindo mão de tanta coisa para esse chamado de tempo integral. Então, se pergunte, qual é o meu papel concreto nesse envio? E também, até mesmo se nós não estamos, são tantas formas, se até mesmo a gente não estiver ativamente engajado com essas pessoas, o simples fato de nós estarmos apoiando aqui a CH, a igreja local, seja nos discipulados, seja nos ministérios, comunidades, nós também estamos atuando nessa grande missão, nesse grande movimento de formar pessoas que na frente estarão indo ou enviando. Então, gente, não tem como a gente não fazer parte dessa grande missão dada por Jesus, bem como a centralidade da igreja como meio para realizar essa missão, seja através de cristãos comprometidos com o chamado de Jesus que estão indo, seja através do nosso suporte e apoio com essas pessoas. Então, nós estamos vendo aqui, passamos pelo conceito, passamos um pouco das passagens da Bíblia, de quem é o texto de referência. Jesus está direcionando essa mensagem, da importância de todos nós estarmos engajados, e agora vamos olhar para a própria Bíblia para um exemplo prático, de como uma igreja local atuou e obedeceu a esse chamado, que é com o exemplo da igreja de Antioquia. E vamos somente resgatar um pouco, a gente passou o ano passado inteiro falando do livro de Atos, e vou resgatar um pouco a memória sobre o que foi esse livro, o que a gente aprendeu, que o livro de Atos, ele é o primeiro livro da Bíblia, depois dos 4 primeiros evangelhos. Ele foi escrito por Lucas, e esse livro ele faz a ponte entre a ressurreição de Cristo e o avanço e proclamação do evangelho para as nações e o surgimento e crescimento das primeiras igrejas. Antioquia, ela era uma cidade que aparece na Bíblia com a dispersão dos cristãos, que eles fugiam de perseguição, que começou de uma forma muito intensa depois da morte de Estevão. E no início esses cristãos eles chegaram na Fenícia, Chipre e também em Antioquia, e eles anunciaram, no início eles só estavam anunciando o evangelho para judeus, mas também alguns povos ciprotas e sirineus, eles que foram para Antioquia, eles começaram a anunciar essas boas novas também para gentios, ou seja, também para não judeus, acerca das boas novas do evangelho. E a Bíblia fala que muitas dessas pessoas creram e se converteram ao Senhor Jesus. Um pouquinho de dados históricos de Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano, ela perdia apenas de Roma e Alexandria, e ela tinha aproximadamente 500 mil pessoas, segundo o historiador Joséfo. Ele é um historiador, talvez não cristão, mas que tem vários relatos de várias coisas que a gente consegue realmente confirmar a correspondência com os relatos bíblicos através da historicidade dos relatos que ele traz. E Antioquia, então, era uma cidade cosmopolita, localizada no Meio Oriente, com influência de diversas culturas, preponderantemente a cultura greco-helenista. E é interessante que uma das principais deusas cultuadas nesse local era a deusa Astarote. Aqui é Antioquia, hoje na Turquia, naquele ponto ali, e essa é a principal deusa que era cultuada no local, o nome dela era Astarote. E essa era a deusa deles do amor, era a deusa mais importante dos fenícios, o povo que hoje não existe mais, mas ela era a deusa do planeta Vênus, da lua, da fertilidade, do amor e da beleza e da guerra. E eu pesquisei um pouquinho mais sobre os rituais de adoração dessa deusa, e eu vou compartilhar com vocês um trecho de como esses rituais ocorriam. Os seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais de teor sexual, libações e também a adoração das suas imagens ou ídolos. O seu principal culto ocorria no equinócio da primavera,
e era autora de grandes celebrações à fertilidade e sexualidade. O sexualismo e erotismo ligado a seu culto fazia dela uma deusa muito adorada entre os povos. E muitos pesquisadores, eles acreditam que foi do arquétipo dessa deusa que foram transportados para, por exemplo, a deusa Afrodite, que todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar dessa deusa, né? E aí você pode estar se perguntando, ó Diego, mas por que esse tanto de informação dessa cidade antiga, dessa civilização fenícia que nem existe mais, dessa deusa que nem nunca tinha ouvido falar? Qual que é a importância disso de Antioquia para a nossa realidade hoje? E a verdade, gente, é que Antioquia, de fato, é uma cidade muito parecida com as cidades que a gente vive hoje. Tanto lá como nas cidades modernas, nós encontramos diversas cosmovisões, etnias, diversidade de pessoas, ideias, crenças e, de verdade, até mesmo o culto à sexualidade e erotismo que vemos lá não me parece muito diferente daquilo que a gente vê hoje na nossa cultura. Então, muito se engana quem o estudo dessa deusa fica somente para o campo da mitologia, né? Mas ela se aplica para a nossa realidade. Porque aonde tiver um coração humano, sempre haverá espaço para a idolatria. E a verdade é que os deuses modernos apenas mudaram de aparência e nomes em relação aos deuses antigos. Mas continua sendo a mesma coisa, né? Então, parafraseando o Emerson também de novo, eu queria trazer um comentário aleatório, mas que também não é tão aleatório assim, sabe? Eu fiz uma pequena busca no Google com o nome de Afrodite e Carnaval. E os primeiros resultados que já aparecem na pesquisa, a gente vê que é uma figura bem marcante aqui no Carnaval, né? E nos primeiros resultados da pesquisa do Google, apareceu uma notícia de uma pessoa aparentemente famosa que se vestiu de Afrodite no Rio de Janeiro, e ela deu a seguinte entrevista: estou fantasiada de Afrodite, a deusa do amor, que tem a ver com a nossa escola, tem a ver com a liberdade sexual, que é o que a Rita Lee deixava bem claro nas suas músicas. E ela era uma pessoa muito alegre, e acho que isso tem tudo a ver com a nossa escola. E é por isso que vou espalhar muito amor nessa avenida. Vocês veem alguma semelhança dessa descrição com o principal ritual da Astarote? Para mim, apenas com esse exemplo, eu acho que dá para responder a importância de compreendermos a realidade de Antioquia. Séculos se passaram, mas o coração humano é o mesmo, sedento por ídolos que muitas vezes apenas mudam de nome, mas no fundo continuam sendo os mesmos. Mas, que nem eu disse, isso era um comentário aleatório que chamou muito minha atenção, o tamanho de semelhança com o que vivemos hoje. Então, vamos voltar aqui para Antioquia, que é uma cidade tão parecida com nossa, e entender o que estava acontecendo lá, né? Então, essas notícias, né? A gente viu que então os cristãos fogem, vão para lá e começa a frutificar, começa a ter novas conversões, novas pessoas. E essa notícia, né, da frutificação do evangelho em Antioquia chega até a igreja de Jerusalém, que fica sabendo disso tudo que está acontecendo, e eles resolvem enviar o Barnabé até lá para entender o que está acontecendo. Vemos isso em Atos 11. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram o Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, antes da gente chegar no ponto final fica aqui comigo, né, de a igreja de Antioquia, como ela engajou na grande comissão, tem um segundo comentário aleatório, que também não é tão aleatório assim, que eu queria desenvolver e que servisse também de encorajamento para a gente, né? Eu acho que muitos de vocês já sabem que Barnabé era conhecido como encorajador, e essa passagem, ela fala que Barnabé ele chegou até lá, vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. E a gente sabe que, apesar da conversão de Jesus, a conversão ao Evangelho de Jesus, a conversão a Jesus, é o marco que tira a gente da morte para a vida, a gente sabe que isso é o início de um processo de amadurecimento, crescimento, desenvolvimento, discipulado. A gente chama esse processo que acontece ao longo de toda a vida de santificação. Mas agora, imagina a loucura e a confusão que deveria estar lá em Antioquia. Um local cheio de recém-convertidos, cheio de ideias, visões de mundos divergentes, sincretismo religioso e um trabalho infinito para instruir e edificar essas pessoas e essa igreja que estava lá. E, para mim, nem me surpreenderia se nesse início turbulento da igreja de lá,
seja com pessoas que ainda estavam nesse processo de conversão, ou até mesmo recém-convertidos, não me surpreenderiam se tivesse pessoas que ainda estivessem participando de algum desses rituais de cultos a essa deusa, por exemplo. Só que olha que interessante, Barnabé, ao chegar lá, ele se alegra e encoraja todas as pessoas a perseverarem e permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eu falo até rindo aqui, mas se fosse eu que tivesse chegado lá, provavelmente eu ia olhar, gente do céu, que loucura que é isso aqui, que confusão, vai dar BO, não vem para cá não, vamos para outro lugar que não vai dar certo. E a verdade é que nós devemos ser encorajadores igual Barnabé. Muitas vezes nós focamos somente na colheita, no trabalho e não no Deus da colheita. E corações assim, muitas vezes igual o meu, que revelam até a nossa falta de fé, porque se Deus foi capaz de salvar pessoas, por que duvidamos que também Ele é capaz de edificar, ensinar, instruir, discipular e formar essas vidas? Porque agimos como se tudo dependesse do nosso esforço. E usando até a mesma expressão de Paulo em Gálatas, né? O quão insensato nós somos. Paulo fala isso com clareza em Gálatas 3:1. Ele diz: gostaria apenas de saber uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, gente, nesse breve comentário aleatório, eu quero encorajar e exortar a gente a permanecer nesse nosso chamado. Nós somos o povo da esperança. A gente carrega conosco a maior notícia e melhor notícia de todos. E isso deve ser o suficiente para nos alegrar e encorajar todos que estão ao nosso redor. Então vamos voltar agora aqui para o último comentário aleatório, vamos voltar aqui para a história do exemplo de Antioquia de obediência a essa grande comissão. Então, Barnabé vê aquelas notícias, ele volta para Jerusalém e traz com Paulo, né? Traz Paulo junto com ele para ficar nessa igreja de Antioquia por quase um ano, ensinando e discipulando aquelas pessoas lá. E aí, a gente chega finalmente no versículo que evidencia isso de forma mais expressa, a essa igreja sendo obediente ao chamado de Jesus em Atos 3:1-3. Então, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, nessa passagem é interessante que a gente vê que muitas coisas acontecem antes mesmo de ser possível o envio de Paulo e Barnabé, que revela essa característica de uma igreja missional que Antioquia tinha, né? O que a gente vê? A gente vê que tinha uma igreja acontecendo, tinha cristãos fiéis, e eles mesmo em perseguições, eles estavam compartilhando o evangelho, eles estavam numa cidade tão diversa e plural, que nem a nossa cidade, com diversas etnias e povos de diferentes nacionalidades estavam se convertendo, né? E o ensino da Escritura, fiel das Escrituras, era presente, tanto que Paulo e Barnabé estavam lá para fazer isso. E também, eu não sei se muitos de vocês se lembram, né? Antioquia, ela tinha também uma marca forte essa igreja de generosidade e um ministério de misericórdia. Teve um período de fome em Jerusalém e a Bíblia relata que essa igreja enviou diversas ofertas para apoiar essa igreja de Jerusalém, uma igreja em tese maior, mais antiga, mais consolidada, mas que estava em necessidade, e Antioquia apoiando eles. Então, uma igreja missional e uma vida missional não nasce de uma hora para outra. Não é do simples fato de uma pessoa se deslocar de um local físico para outro que isso acontece, mas ela é uma consequência todas essas coisas e marcas de uma igreja saudável. Então, são justamente por essas características de uma igreja saudável, centrada no Evangelho da Graça, que torna possível a obediência do comissionar. Pessoas são enviadas porque antes mesmo, ou enquanto isso, existe uma igreja que acolhe. Isso aí são os nomes das últimas 8 séries, né, que a gente viu. Uma igreja que acolhe, que cuida, que serve, que congrega, que ensina, que discipula, que testemunha o Evangelho e, portanto, comissiona pessoas.
Então, eu acho que é muito importante a gente entender esse exemplo de Antioquia e espelhar para nós aqui na CH, porque tem diversas características para a gente colocar em prática aqui também. Então, o meu desejo aqui final é que todos saíssem encorajados e engajados proativamente nesse chamado dado por Jesus. A gente viu que são inúmeras as formas que a gente pode contribuir, seja indo ou enviando. Mas antes de eu terminar, e para pensarmos na nossa comissão, eu acho que a gente tem que aprender e olhar para a comissão de Jesus. O Tiaguinho leu para a gente hoje essa passagem em Isaías 42:6, escrito por um profeta séculos antes da própria encarnação de Jesus. Deus, ele já anunciava profeticamente esse servo que viria, o Messias. A gente não vai ler o texto todo de novo, vai ser só o versículo 6, que diz: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Vocês veem a beleza disso? O pai diz ao filho: eu te chamei, eu te sustento, eu te guardo, eu te faço aliança, eu te faço luz. Ou seja, Jesus não veio ao mundo por acaso, ele veio enviado com propósito, com autoridade e com a missão. Ele veio comissionado. Em uma versão da Bíblia em inglês, na nova tradução inglesa, essa mesma passagem captura essa ideia de forma bem direta. Ela traduz esse chamado do Pai como algo, dessa mesma passagem: I, the Lord, officially commission you. Em português é como se Deus dissesse: eu, o Senhor, oficialmente te comissiono. A mesma palavra, usa literalmente a palavra comissiono. E, gente, isso muda tudo. A nossa grande comissão nasce primeiro da comissão do próprio Cristo. Antes de Jesus dizer vão, ele obedeceu o chamado do Pai. Antes de nós sermos enviados para o mundo, Jesus foi enviado ao mundo. E antes de nós sermos luz, Jesus, ele foi declarado luz para os gentios. E como é que Jesus cumpriu essa comissão? Como é que ele cumpriu perfeitamente essa missão? Ele apenas não falou sobre justiça, ele viveu a justiça. Ele não apenas apontou o caminho, ele era o caminho. Ele não apenas nos ensinou a obedecer, ele obedeceu perfeitamente. Foi até a cruz, carregou o nosso pecado, venceu a morte, ressuscitou, e então ele disse: foi-me dado toda a autoridade, portanto vão, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, quando Jesus está nos comissionando, ele não está dizendo: tentem por força própria. Ele está dizendo: venham comigo, eu vou com vocês, eu sustento vocês, eu seguro a mão de vocês. A mesma mão que o Pai prometeu segurar em Isaías 42, é a mão que agora segura a igreja nessa missão. E aqui, de novo, queria terminar voltando com aquela pergunta, que já apareceu algumas vezes: qual é o meu papel concreto nessa comissão? Eu sou alguém que Deus está chamando para ir, ou sou alguém que Deus tem chamado para enviar, com intercessão, cuidado, discipulado, generosidade, hospitalidade, encorajamento? Eu peço que Deus faça de nós uma igreja igual a Antioquia, uma igreja que ora, que jejua, que ensina, que discipula, que sustenta, que envia e que vê o Espírito Santo separando pessoas para essa grande comissão. E, acima de tudo, que nessa missão, nesse nosso desejo, não nasça por culpa, nem por pressão, nem do desejo de performance, mas de verdade por um coração grato e cheio de amor a Deus. Então, que o Senhor Deus nos chame, nos sustente pela mão, nos guarde e nos use como igreja, né? E que a gente diga que nem em Isaías, as mesmas palavras: eis-me aqui, Deus, envia-me. Vamos orar comigo? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por Jesus, que não só nos ensinou e chamou para participarmos dessa grande comissão, mas Ele próprio é o maior exemplo de obediência dessa missão. Mesmo sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus era algo que tinha que se apegar-se. E sendo encontrado em forma humana, Ele se submeteu à vontade do Pai, sendo enviado e cumpriu perfeitamente a missão. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é podermos participar da sua missão, e peço que o Senhor levante aqui na CH um coração missional, que sejamos uma igreja cheia de cristãos que vivam a sua missão, seja indo ou enviando.
O Senhor mesmo nos disse, Deus, que a colheita é grande, mas que os trabalhadores são poucos. Mas também o Senhor disse, Deus, para nós pedirmos a Deus por trabalhadores, e é o que eu peço aqui. Eu oro que o Senhor me encoraje e capacite a CH para perseverar, e que antes mesmo de nós arregaçarmos as nossas mangas, que nós possamos olhar para o Deus da colheita, Deus. Obrigado que o Senhor nos promete que estará sempre conosco até o fim dos tempos, e com base nessa promessa, tenhamos a coragem e a ousadia para anunciar o Evangelho até os confins da terra, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.